fidelidade a Deus é mais do que um conceito. É um chamado para reorganizar prioridades e viver segundo as suas promessas. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar pode transformar preocupações em confiança e trazer propósito às decisões do nosso dia a dia. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago hoje a você um texto do editor-chefe do Teomídia Blog, Diego Venâncio, que tem como título Fidelidade a Deus em primeiro lugar. Se há algo que pode ser extremamente benéfico para com você em 2025, é agir com fidelidade a Deus em primeiro lugar. Essa ideia pode ser resumida em uma frase clara e inspiradora. Cuide das coisas de Deus e Ele cuidará das suas coisas. Esta frase não é apenas uma ideia abstrata, pois ela encontra apoio nas Sagradas Escrituras. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, verso 33. Embora muitos possam pensar que esse versículo trata exclusivamente de dinheiro ou dízimo, a fidelidade a Deus em primeiro lugar vai muito além disso. Ela abrange tempo, compromisso e engajamento com o reino de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade em dizimar, outras em doar tempo, e muitas não se comprometem com nada, sendo apenas espectadores, ou pior, clientes que consomem sem contribuir. A fidelidade a Deus em primeiro lugar é sempre um assunto relevante. Em alguma área de nossa vida, todos precisamos ser mais fiéis. Isso implica em examinar as nossas próprias atitudes à luz da palavra de Deus e fazer as mudanças necessárias. Mas o que significa, na prática, ser fiel a Deus? Ser fiel a Deus significa viver de acordo com as suas proposições divinas, de acordo como Jesus viveu. O contexto de Mateus, capítulo 6, nos desafia a trocar a confiança nas coisas terrenas por tesouros celestiais. É um chamado para mudar a nossa perspectiva das preocupações diárias para aquilo que as Escrituras ordenam. Todos temos necessidades e Deus as conhece perfeitamente. Portanto, o desafio é colocá-las em segundo plano e priorizar o reino de Deus. Um exemplo prático vem de um desenho chamado Robôs, que traz a frase: viu a necessidade? Atenda. Isso também se aplica ao reino de Deus. Só não vê as necessidades quem não está interessado em servir a este Deus. Deus deseja abençoar os seus filhos e não deixará de recompensar aqueles que trabalham para o seu reino. Isso porque, como nos ensinam as Escrituras, a fidelidade a Deus em primeiro lugar é por Ele mesmo recompensada. O Evangelho de Mateus nos garante: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, verso 33. Mas que coisas são essas? Vemos a explicação no mesmo capítulo 6. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus, capítulo 6, verso 25. Estas são as preocupações que frequentemente nos consomem, mas que não deveriam nos levar à ansiedade excessiva. A própria lei de Deus estabelece um dia de descanso, um momento de lembrar que é Ele quem nos sustenta. Nosso trabalho é apenas um meio, mas é Deus quem nos concede tudo o que nós temos. Tenha fidelidade a Deus e com algo bem simples, a sua ação.
Ser fiel a Deus inclui cuidar das coisas do reino, como, por exemplo, dizimar, uma expressão prática de que Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Portanto, neste ano de 2025, busque as necessidades da sua igreja, identifique as áreas da sua vida que precisam de maior fidelidade e obediência. Descanse na confiança de que Deus cuidará dos aspectos vitais da sua existência, pois Ele jamais desampara seus servos. Trabalhar para o Senhor sempre trará recompensa. Mas lembre-se, Deus nos sustenta por meios estabelecidos por Ele próprio. E esses meios existem para o nosso deleite, não para a nossa escravidão. Não se esqueça da frase que eu mencionei lá no início. Cuide das coisas de Deus e Ele cuidará das suas coisas. Tenha fidelidade a Deus em primeiro lugar e você nunca ficará desamparado, nunca. Que Deus o abençoe. Esse foi mais um post do Teomídia Blog. E a sua edificação não para aqui. Lá na página desse post, ao ler, você vai perceber que algumas palavras contêm links para você aprender ainda mais. Só que vou acrescentar mais 2 textos que valem a pena ler ou até mesmo ouvir. Busque por Louvor pela Providência de Deus, do Diego Venâncio. E também o texto Ensine seus filhos a prestar culto, do Marco Silveira. É bem fácil. Confira tudo isso em teomedia.blog.br ou digita aí na lupinha do streaming de música que você tem, do agregador de podcast. Um ótimo adendo a tudo o que falamos hoje está no TeomídiaCast 151 sobre generosidade com Fábio Marques. E no final deste vídeo, nós separamos outro podcast e também outro blog que darão ainda mais firmeza, fundamentos para a sua fé. Tudo o que você deseja saber sobre vida cristã e crescer na fé está aqui na Teomídia. Continue renovando, incentivando a sua fidelidade ao Senhor com as nossas playlists do YouTube e com os nossos podcasts. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, quando nos veremos novamente.